E aí pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a agricultura no Brasil. Como eu falei, essa aula aqui são 3 aulas. A primeira eu falei sobre os sistemas agrícolas mundiais, os conceitos do sistema agrícola. Na segunda eu falei sobre a Revolução Verde, esse momento histórico aí. E agora eu vou falar sobre como o Brasil ele se comporta em relação ao agro, como que a agricultura aqui ela se comporta, como é que ela é tão importante para o Brasil. Bom, vamos lá. O Brasil, a gente sabe, ela vai ter uma grande concentração de terras, ou seja, a gente vai ter poucas pessoas com muitas terras e muitas pessoas com poucas terras. Eu coloquei aqui, 1% dos proprietários controlam 45% das terras. Esses caras são os latifundiários. Lembra lá da primeira aula que eu falei? Latifundiário aqui no Brasil é o carinha que vai ter aí uma terra, acima de 1.000 hectares, e 1 hectare equivale mais ou menos aí a um campo de futebol. Então imagine aí 1.000 maracanãs, É gigantesco, é muita coisa, é terra de perder de vista. E bom, por que isso ocorre no Brasil? A gente vai ter 3 motivos aí. Motivos políticos, econômicos e históricos, porque desde a formação do Brasil, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que o Brasil já é um país que favorece a ter latifúndios, a existir latifúndios, a existir monocultura, ok? Bom, qual a consequência de você ter um latifúndio, você ter aí esse tipo de agricultura aqui no Brasil? Desemprego estrutural. Então, hoje em dia, nesse campo mecanizado, devido à Revolução Verde, quase não tem nenhum tipo de trabalhadores, quase não tem mais lá o fazendeirozinho que vai lá arar a terra com a sua enxadinha, não. Hoje em dia é um caminhão que é automático. Um carinha só faz a função de plantar, de colher, de irrigar, só no controle remoto. Lá na fazenda, ele vai lá com o controle remoto e faz lá essa função. O êxodo rural, o trabalhador que estava desempregado na fazenda, no campo, vai para a cidade, então você enche a cidade de trabalhadores que estavam no campo. Alimentos mais caros, devido àquele fator que eu falei, que quem sustenta o mercado interno é o pequeno produtor, então esse cara, para ter lucro, ele vende muito mais caro do que a carne poderia ser, do que a alface deveria ser, que a batata deveria ser, para ele ter algum tipo de lucro. E um prejuízo ambiental muito forte, não só com pesticida, como eu falei, pesticida, agrotóxicos, também para você limpar um terreno, tem muita gente que faz queimadas, para você gerar mais terras, você criar mais terras, você vai desmatar para ter mais terras. Então, é um prejuízo ambiental muito forte ter um agronegócio no país. Bom, agora eu vou entender a relação histórica do agro com o Brasil. Okay? Por que o Brasil é assim? Por que o Brasil comporta desse jeito? Tudo começa lá quando o Brasil colônia. Lá quando a gente decidiu lá as capitanias hereditárias. Lembra lá que a gente pegou o Brasil e dividiu em várias capitanias hereditárias, cada uma com um comandante e tal, lembra? Então, essas 6 Marias, essas fazendas, ficavam lá com uma pessoa só. E cada 6 Marias produzia só uma coisa. Só cana-de-açúcar, só soja, só café, só leite. Então, já favorecia a monocultura. Já favorecia você ter um sistema de plantation, com escravos, com latifúndios, com a monocultura, plantando somente uma coisa, somente um tipo de produto, e também para exportação, que é muito importante aqui, porque esse leite, esse café, esse açúcar, não ficava aqui no Brasil, ia para fora, ia para a Europa, para Portugal, para a Espanha, Inglaterra, não ficava no Brasil, ok? Então aqui mais para frente, aí de 22 até 50, como é que funcionava as terras, como é que se dava as terras? Qualquer tipo de pessoa que tivesse condições, eles podiam chegar ali e falar aqui, ó, a partir de agora, essa sala aqui é o meu terreno. Tinha um terrenozinho, um balde lá, a pessoa ia lá, murava, botava uma cerquinha e falava que agora aqui é minha fazendinha. E ninguém implicava. Só que, em 1850, a gente cria a lei de terras. Essa lei aqui, talvez seja uma das leis mais racistas, uma das leis mais segregatórias que a gente teve no Brasil. Por que essa lei falava? Que a partir de agora, toda terra devoluta, terra sem uso, terra que não tinha nenhum tipo de uso para nada, terreno baldio, fazia parte do Estado e você só poderia, para você ter essa terra, você teria que comprar com dinheiro vivo. Você teria que comprar essa terra com dinheiro vivo. Porque nessa época aqui, a gente sabe
né, o Brasil ainda não tinha se libertado da escravidão ainda, porém estava tendo uma pressão mundial para, né, tinha algumas leis que já favoreciam, né, que eram umas leis que já amenizavam, vamos dizer assim, a escravidão. Então você já tinha alguns negros livres, né, alguns negros mais velhos, então mulheres grávidas. Então você já tinha ali já alguns negros que poderiam começar a ter uma terrinha. Só que com essa lei aqui, só quem tivesse dinheiro poderia comprar. Obviamente, o negro que acabou de sair de uma fazenda né, que era escravo e foi liberto, esse cara não tinha dinheiro nenhum. Então ele não poderia comprar uma terra. E também em relação aos imigrantes, né, que vinham de fora e poderiam, né, comprar alguma terra que não tinham dinheiro. Né? Então, obviamente, só que essas terras ficavam na mão de quem tinha muito dinheiro, que eram os próprios senhores de engenho. Então essa lei aqui, ela vai falecer de novo. Vai aumentar mais a desigualdade, porque quem tinha muito vai ter mais ainda, quem não tinha nada vai ter menos ainda. Então, essa lei aqui, extremamente racista, segregatória, é uma lei que foi uma lei bizarra, né? E também a grilagem, começou a dizer aqui, a grilagem. E o que era a grilagem? A grilagem era a falsificação de documentos falando que a terra era de alguém. Como é que eles faziam isso? Pegavam um documento, né, falsificava lá, falando que a terra tal, de tantos hectares, pertencia ao Dom Hudson Duarte, né, que sou eu, vamos supor. E eles pegavam esse papel, né, esse papel que era de documento, colocavam numa caixa com um monte de grilos. O grilo quando ele se sente ameaçado, né, ele sacudia a caixa, e se sentia ameaçado, ele solta tipo um líquidozinho meio amarelado, meio marrom, e dava uma sensação que esse papel era antigo, que esse papel era verdadeiro. Um papel assim meio gasto. Então aí começou a grilagem, né? Daí que vem a grilagem. E hoje em dia, a grilagem é um problema muito sério no Brasil. A gente vai ter aí, na região norte do país, na região sul, na pontinha de São Paulo, pegando ali uma parte do bloquinho do centro-oeste, uma grilagem muito forte. Vai ter aí terrenos que pertencem a mais de 10 pessoas. Isso é bizarro. Pelo menos ali 9, né, se a gente for pegar assim, 9 até mesmo os 10 não são donos daquele terreno. Isso é bizarro. E como é que vai ocorrer? Você vai ter esse terrenozinho ali, terreno A e terreno B. Vamos supor que o dono do terreno A tem muito mais poder, um poder social, poder, né, é um político, por exemplo. Esse cara do terreno A, vai lá no terreno B, o cara do terreno B fala, esse terreno aqui é meu. O cara fala, não, esse terreno aqui eu moro desde que eu sou criança. O cara vem com o documento e fala, não, aqui, ó, o documento aqui, ó, esse terreno aqui pertence a mim, né, o fulano de tal, desde o dia tal, do dia tal. E aí, como é que comprova o contrário? Isso vai ser a grilagem. Isso é um problema muito claro, um problema muito grave hoje em dia. Como eu falei, tem terras aí que pertencem a mais de 10 pessoas. Isso é um problema muito grave, ok? Bom, no início do século XX, né, com essa lei aqui, gerou revolta, né? Então os camponeses começaram a pedir uma reforma agrária, pedir que os políticos começassem a pensar neles, pensar nos pequenos camponeses. Então, com o João Goulart, né? O João Goulart foi um presidente que ficou pouco tempo aí na presidência, né? Ele foi deposto para entrar no governo militar. Ele é um cara que ele tinha uma tendência mais de esquerda, mais socialista, mais comunista, né? E ele tinha um debate sobre a reforma agrária, né? Ele criou a Superintendência para a Reforma Agrária, né? E tinha um debate ali entre os pequenos produtores, grandes produtores, latifundiários e minifundiários, para ver essa questão aí de como que a gente pode melhorar essa questão da reforma agrária. E também ele começou a criar direitos trabalhistas para os trabalhadores do campo, né? Então ele começou a criar aí leis, né? Pensar leis para trabalhadores do campo. Só que ele foi deposto, né? Ele foi tirado do poder e entrou o governo militar. Apesar dos pesares, o governo militar foi o primeiro governo que realmente criou uma lei de reforma agrária, né? E também essa lei foi para frente, que lei é essa? Mas foram eles que criaram uma lei para a reforma agrária, né? Uma lei aí para ter terras para quem precisa de terras, né? Transformou, saiu, agora a partir de agora, a terra não é mais de mercadoria e sim um direito, né? Todos nós temos direito de ter uma terrinha para gente. Bom, o que vai ser a reforma agrária aí explicitamente?
A reforma agrária vai ser uma discussão, né? Vai ser uma conversa, né? Uma lei, enfim, para melhorar a distribuição de terras no Brasil. Eu repeti aqui que 1% vai controlar 45% das terras do Brasil. Isso é muito pouco na mão de muita gente, né? Então você vai ter um terreno gigantesco na mão de um cara só, enquanto várias terrinhas pequenininhas na mão de pequenos produtores. Bom, o MST vai surgir em 84. O MST, né? Aqui eu vou falar sobre qual é a função original do MST. Eu sei que tem problemas políticos, tem intervenção política, tem grupos radicais, né, dentro do MST, mas eu vou falar aqui a função real, por que surgiu o MST, sem ligar com nenhum tipo de governo, nenhum tipo de político, nem nada, ok? Bom, o intuito do MST é justamente aplicar a Constituição. O que fala a Constituição? Hoje em dia, qualquer tipo de terra improdutiva, por exemplo, aí pensem numa terra que está há mais de 20 anos parada. Essa terra é uma terra improdutiva. Essa terra tem que ir para o Estado vai pegar essa terra e transformar ela em algum tipo de uso social. Minha casa, minha vida, construir algum tipo de um posto de saúde, construir casa, construir um prédio para morar, construir qualquer coisa para dar um uso social para essa terra. Isso fala a lei, ok? Lembra que é a lei que eu falei? Então, essa é a lei. Hoje em dia, qualquer terra improdutiva, não pensem em terra improdutiva, o MST vai invadir o meu terreno na minha casa. Não, eles só vão invadir terras improdutivas, porque a especulação imobiliária ela é muito forte. Pensem aí em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, centro de BH. Pensem aí, quando eu disse no centro da cidade, e pensem como que é o centro da cidade, como é que ele é, como é que se comporta o centro da cidade. Tem os prédios novos, né? Pegando aqui o Rio, que é onde a gente mora, onde está o curso e onde a gente mora, onde eu moro, na verdade, centro do Rio, tem lá o prédio da L'Oréal, prédio da Petrobras, parece prédio de futuristas, parece um monumento, prédio espelhado, todo bonitão, só que do lado vai ter um galpão sem ninguém morando, sem nada, cheio de tudo caindo nos pedaços. Por quê? Esse galpão está esperando alguém lá comprar, esperando valorizar mais ainda esse terreno, esse galpão, para vender muito mais caro. Então o cara compra um terreninho barato, espera valorizar, que todo mundo tem um conhecido, um parente que trabalha com isso, né? Compra terreno e vende mais caro. Isso é a especulação imobiliária. De acordo com a lei, isso não pode existir. Né? Você não pode ter uma terra que é improdutiva, esperar ela valorizar para vender mais caro. Isso não pode, de acordo com a Constituição. Então, o cara vai lá, pega um terreninho, compra ele, sei lá, por 10 mil, espera aparecer um mercado, espera aparecer um shopping, uma linha de metrô, uma linha de trem. Isso vai encarecendo mais ainda o terreno. Então, eu compro por 10 mil, vai vender por 100 mil, 200 mil. Então, isso vai ser a especulação imobiliária. E o MST, ele vai denunciar essa especulação imobiliária e vai garantir direito à propriedade. Obviamente, como eu falei, vai ter a parte política, a parte de movimentos de políticos, candidatos à presidência, etc., que não é a minha função. A função é falar com o MST. O MST é isso, o movimento dos trabalhadores, o movimento dos sem-teto. Né? Então, o MST serve para denunciar terras que estão improdutivas, ok? Bom, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Valeu!